Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Facebook da Casa Maria do Sacramento e Ana de Jesus. Estamos aqui ao vivo, online, no Facebook, como já falei. Vamos falar um tema hoje sobre... O nosso tema fala sobre a dor. Meu nome é Ed Moura, estou falando aqui de Brasília, sou do canal Somos Espiritismo. O canal Somos Espiritismo, ele está presente em várias redes sociais, como Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, o Threads, o X, enfim. Onde você procurar o canal Somos Espiritismo, você vai achar. Gostaria muito de agradecer o convite da Valquíria, a Val, da Casa Espírita Maria do Sacramento. Também gostaria muito de agradecer ao Will, né, a pessoa que faz as artes, né, sempre nos ajuda. E é isso, nós estamos aqui ao vivo e vamos falar sobre esse tema, um tema muito interessante, sobre a dor. Mas aí a gente fica sempre se perguntando, né, dor é algo assim tão, assim, é fácil de entender, mas não é fácil de explicar, né? E a gente faz uma certa confusão de dor com sofrimento. Será que é a mesma coisa? Será que não? A gente vai ver isso. A gente também vai falar sobre a visão espírita, sobre a dor. O que o Espiritismo diz sobre a dor? Vamos também falar sobre Jesus, né? Falar sobre a dor, mas também vamos falar sobre as curas que Cristo fez, as curas que Ele promoveu. Ele como um grande consolador, né? Qual a consolação que Ele deu para as pessoas da sua época e que serve também de consolo para nós, né, que estamos aqui, desse mundo. E depois eu vou contar uma história muito interessante do Divaldo Franco, que ele fala sobre isso, sobre a dor, vai ser muito legal. E a gente vai encerrar com um poema muito lindo, tá bom? Então fique comigo, não solta minha mão, tá? Minha mão está aqui, não solte minha mão e vamos juntos. Primeiramente, né, vamos falar sobre a dor. A dor, ela é uma sensação desagradável, não é? Mas também ela está sinalizando que tem uma lesão real ou potencial no tecido, ou seja, na formação, naquilo que nós somos, né? É uma forma de proteção do corpo diante de um perigo iminente. Geralmente a dor ocorre quando os nervos, né, que detectam lesões ou transmitem a informação pela coluna até chegar ao cérebro. Essa aí a gente está falando da dor física, mas também tem a dor moral, né, a dor psicológica, claro, que ela tem também o mesmo processo. A dor, ela tem uma função. Ela tem uma função. Oi, Valquíria, tudo bem? Obrigado por você estar aqui, viu? Ela tem uma função. Ela ajuda a gente a se preservar. Você já pensou se não houvesse dor? Muitos de nós têm um fascínio muito grande pelo fogo, não é? Pois é. Então imagina só, né? Se a pessoa ou as pessoas, de repente, estando diante de um fogo, né? Aquela coisa bonita, fascinante que é o fogo. Imagina um homem quando viu o fogo pela primeira vez. Aí ele vai lá, vai pegar uma brasa, ele pega uma brasa com a mão e fica olhando, achando bonito. Enquanto isso a mão dele vai queimando, chega a hora que ela perde a função e ela nem existe mais. Aí ele tem a outra mão, aí ele vai também fazer isso. Aí ele vê a água, vê o rio, o mar, acha tão bonito, começa a entrar, vê que pode entrar, entra, começa a nadar e vai. E se vislumbra, fica deslumbrado com o que existe, né, no reino subaquático lá, os peixes, os mariscos, aquelas formações naturais muito lindas, só que ele esquece de respirar. Então por quê? Porque ele está sentindo dor. Aí o pulmão vai encher de água, tudo, ele vai morrer sem sentir dor. Então seria o extermínio de todos, né? Todos os seres vivos, se não houvesse dor. Imagina só, a gente está num lugar muito alto e a gente chega assim no precipício, né? Chega assim lá naquele cume assim, olha lá para baixo
Mas não sente medo, por quê? Porque isso não está associado à dor. Aí a pessoa se joga achando que pode voar igual um pássaro. Aí ela vai cair, vai bater, vai... Assim, não vai fazer diferença para ela porque não vai sentir dor. Porém, ela vai perder a vida. Então, a dor traz essa reflexão para a gente. A dor, ela tem uma função muito, assim, própria dela. Agora, diferente da dor, é uma outra que parece uma variante, assim, que a gente às vezes associa muito e acaba se confundindo. É o sofrimento. Falei de dor, agora eu vou falar de sofrimento. Sofrimento é sentir a dor, dor física ou moral. É padecer, é sentir os sintomas. Uma coisa é a gente sentir dor, é a gente ter a dor. Outra coisa é a gente sentir essa dor, que aí é o sofrimento, que a gente vai padecer com a dor. Eu vou dar um exemplo aqui bem simplesinho mesmo, assim. Acho que nunca aconteceu com você, ou você que está assistindo aqui a palestra ao vivo, ou está vendo a gravação no Facebook. Vou falar aqui. A gente está na cozinha da nossa casa, andando descalço, né? É uma maravilha, delícia, né? Andar de casa, assim a casa está, né? Quando a gente limpa a casa, fica limpinha, né? Andar descalço, né? Tal. Estamos lá andando descalço. Aí sabe aquele dedinho do pé? Aquele dedinho mindinho? Pois é, pequenininho, né? Bate ele no fogão. No fogão ou na geladeira, mas dá aquela batida assim bem, sabe? Dói. Dói, mas dói. Dói mesmo, dói. Aquela dor que tá lá embaixo e sobe assim, ó. Nossa, toma conta da gente. Meu Deus, que dor é essa, gente? Só que essa dor, ela vai passar. Ela passa. Vai ficar ferida? Vai. Às vezes vai ficar aquela coisa assim, tipo gota. Pum, pum, sabe? Aquela oscilação? Vai. Talvez. Mas a dor vai passar. Agora o sofrimento é a gente sentir essa dor, a gente se envolver com a dor. Então, a gente bate o dedinho lá na quina lá do lugar lá e depois começa, é porque tudo dá errado na minha vida. É porque nada dá certo. É porque eu não consigo fazer nada direito. Tudo acontece de ruim comigo. Só essas coisas acontecem comigo, não acontece com mais ninguém. Isso é sofrer. Aliás, até está um pouquinho acima de sofrer, né? Isso já é vamos combinar aqui entre nós, é uma birra, né? Mas é porque eu quero evidenciar. Eu quero evidenciar o que seria bem um sofrimento. Então o sofrimento é ficar padecendo com esse negócio. Aí chega a hora que passa tudo e a gente fica lembrando o que aconteceu. Lembrando que bateu o dedo, sabe, na quina. Lembrando, mas não faz nada, né? Coloca uma proteção lá no lugar, tá? ou alguma coisa chamativa, né? Para chamar atenção, para olhar que ali tem um obstáculo, que pode se machucar de novo, pode ter um acidente. Então, o sofrimento, ele vem nesse sentido. As coisas acontecem com a gente, né, no passado. Aconteceram várias coisas com a gente e tal, mas a gente vai lembrar daquilo que a gente quer lembrar. A gente não vai lembrar de tudo que aconteceu, a gente vai lembrar de detalhes. Então, vai chegar um momento em que, por exemplo, vai acontecer uma coisa conosco, a gente vai sentir dor, porém essa dor, talvez, vai fazer um sofrimento. Então a gente vai ficar lembrando. Uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é o que a gente lembra. Aí isso pode trazer sofrimento pra gente, ou não. Então a gente usa a nossa memória a nosso favor ou usa contra. Então a gente pode, por exemplo, pensar que eu tive uma infância muito sofrida, eu tive uma infância que foi difícil, nossa, teve isso, aquilo, tá. Tudo bem, a pessoa lembra disso, ela passou por isso. Então ela vai ficar sofrendo.
Agora também ela pode simplesmente também tentar lembrar de outros episódios que aconteceram na infância dela. Se ela não conseguir lembrar, ela pode conversar, por exemplo, com pessoas que viveram junto com ela. Fulano, naquela época que a gente era criança, isso aqui aconteceu mesmo? Tem tantos anos, eu queria só saber. Aí a pessoa vão revisitar junto o passado e vão ver. Às vezes não foi bem isso. É igual eu falei, uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é o que a gente lembra. Eu estava vendo um filme, Os Dois Filhos de Seu Francisco, né, que foi um filme do Zezé de Camargo, e quando ele começa o filme, ele leva o irmão dele, né, o Luciano, lá no lugar que ele morou quando ele era criança. Esse irmão dele nem tinha nascido ainda, o Luciano. Então ele morou. Então ele vai, no começo do filme, ele estava falando assim, olha, tá vendo aquela casinha ali, aquela tapera, aquela taperinha ali, ela sempre foi daquele jeito. Sempre foi daquele jeito. A gente morava aí, não tinha luz elétrica, não tinha nada. A gente passava necessidade, mas eu falo para você, foi a época mais feliz da minha vida. Sabe por quê? Porque ele fez uma coisa chamada ressignificar. Ele ressignificou. Ou seja, isso chama-se resignação. Resignação não é aceitar as coisas assim. Eu não posso fazer nada. Aconteceu. Não. Resignar é você dar um novo significado, é você ressignificar. E como é que a gente faz isso? Ressignificando. É justamente isso que eu falei, a gente volta, a gente revisita o passado e vê que algumas coisas que aconteceram não foram talvez daquele jeito. O trabalho que o psicólogo faz é ajudar a gente a entender certos processos. Oi, Will, tudo bom, Will? Seja bem-vindo. Certos processos que aconteceram com a gente. Então a gente vai revisitando o passado e vai vendo que algumas coisas não eram bem igual a gente ficava pensando. Às vezes a gente fica guardando aquilo assim de uma forma amargurada e fica aquele pacote lá fechado dentro da gente. Se a gente não vai lá e abre e revisita aquilo, vai continuar. E a mágoa, né? Quem carrega mágoa, carrega peso à toa. Quem carrega mágoa, carrega peso à toa. Isso é um negócio muito sério. E carregar peso à toa, a gente vai sobrecarregar nós mesmos, vai sobrecarregar o nosso emocional. E isso pode levar o quê? A causar uma disfunção. E essa disfunção pode ser uma doença. Uma doença emocional. Uma doença que se materializa, ou seja, somatiza. Quantas pessoas são atacadas por câncer porque têm questões emocionais mal trabalhadas, mal revisitadas, ou seja, estava lá, guardada. Mágoa, ressentimento, aquele ódio, aquela raiva assim que fica lá entranhada. Isso é possível, infelizmente. Então, quando a gente consegue fazer essa ressignificação, a gente está fazendo um movimento, sabe de quê? De se auto-perdoar. Auto-perdão. Perdoar a si mesmo. Às vezes a gente é muito bom para perdoar o outro, né? Só que se o perdão da gente não cabe a nós, ele é incompleto. Do auto-perdão, a gente tem o quê? O autoconhecimento. A gente começa a se conhecer melhor, a gente sabe das nossas fraquezas, das nossas potencialidades. A gente sabe que a gente pode ir até certo ponto. A gente sabe que em determinados ambientes, com determinadas pessoas, em determinados lugares, talvez a gente vai se sentir mal, vai dar problema. Isso é autoconhecimento. Sabe o que o autoconhecimento abre para nós? O autoamor. Então, se perdoar é um processo para você começar a se amar. Sabe como é que o Espiritismo chama isso? Isso tudo que eu falei? Reforma íntima. É essa reforma íntima, essa coisa da gente estar se revisitando, a gente estar se
olhando para trás, olhando para nós, olhando as coisas que aconteceram e tentando dar um novo significado, repensar, sabe, tirar essa mágoa. Daí vem essa coisa da reforma íntima. Já viu, fazendo uma comparação aqui, já viu, tem pessoas que quando vai fazer uma reforma na casa, compra tinta, pinta e fala, reformei. Reformei minha casa. Pois é. Só que está lá com as instalações elétricas, né, velhas, instalações hidráulicas com problema, vazamento. A estrutura, talvez precisava de um reforço, a estrutura, né, física da casa. O telhado, precisava mexer no telhado, né? Às vezes uma parte lá da frente, o calçamento, tal. Pois é, mas a pessoa, o que ela fez? Se preocupou em pintar e disse que fez reforma. Quantos de nós fazemos isso conosco? A gente vai fazer uma reforma íntima, aí faz o quê? Melhora aqui, faz um botox aqui, corta o cabelo, pinta o cabelo, bota não sei o que, tal, deixa de usar óculos, passa a usar lente, bota lente nos dentes também, que hoje em dia tem isso, né? Lente de contato nos dentes, tal, para ficar tudo, né, bonito, tal. Eu fiz uma reforma. Eu me reformei agora, sou uma nova pessoa. Pois é, e lá dentro? Como é que tá? Pois é. Quando a gente vai reformar a casa da gente, a gente às vezes gera o quê? Barulho, gera um incômodo, né? Então a gente vai lá, fala com o vizinho, fala, vou fazer uma reforma aqui, comenta, às vezes vou fazer uma reforma, vou mexer aqui na minha casa, tal. Você não incomoda com barulho não, tá? Que a gente vai tentar não incomodar vocês o máximo possível. Assim é conosco. Quando a gente está fazendo reforma íntima de verdade, a gente está mexendo de verdade lá, a gente está indo psicólogo, né? Tá fazendo, assim, um centro espírita mesmo, né? Aí o que é que acontece? Pode ser que a gente cause algum incômodo, porque a gente está mexendo nas nossas emoções. Então a gente pede paciência para quem mora com a gente, para quem vive com a gente, para quem mora lá na mesma casa. Explica, olha, estou me reformando. Ou não precisa nem chegar e falar assim, que eu estou fazendo uma reforma íntima aqui, pode até parecer meio piegas, né? Fala, não, assim, eu estou tentando me melhorar. Estou tentando ser uma pessoa melhor. Me ajuda. Aí às vezes aquela pessoa que já te conhece há muito tempo, assim, que você não vai dar conta, não, coisa não sei o que. Aí às vezes é uma pessoa tóxica, né? Não, deixa pra lá, esquece. Não ouve isso, não pega esse presente para você. Mas continua, tá bom? Mas falando sobre a dor, né? Dor, sofrimento, né? Para o Espiritismo, a dor faz parte da existência. Na doutrina espírita, aprende-se ser ela um processo educativo para a evolução, mas diante da visão embaçada do homem imperfeito, nós, pessoas imperfeitas, com a visão embaçada sobre a dor, é ainda considerado um tormento, o qual ele tenta evitar o máximo possível, ou seja, nós tentamos evitar a dor o máximo possível porque é um tormento. Mas também, gente, nós não precisamos sofrer para evoluir, não. É uma coisa que às vezes existe assim, que a gente não interpreta direito a doutrina espírita, a gente não interpreta direito a doutrina espírita e pensa que a dor só acontece com sofrimento. Oi, Leila, seja bem-vinda. Só acontece com sofrimento, a dor, né? E não é. A evolução, ela está sempre aí, convidando a gente a evoluir, a crescer, a sermos melhores. Já viu aquela historinha? Você primeiro é chamado pelo amor, aí a gente ignora o amor, aí vem a dor. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, a evolução espiritual. Então, essas coisas que a gente deve pensar. Hola, mi nombre es Elizabeth Cruz de España, pero ahora vivo en Francia. Tengo una enfermedad incurable, cáncer.
Opa, deixa eu ver aqui. Ah, sim, pois é. Pois é, Elizabeth, você está. Não, desculpa, é Manuela, né? Elizabeth Cruz, Manuela está falando sobre Elizabeth Cruz, que tem um câncer, né, tal. Ah, sim, pois é, ela está aqui, ela daí da Espanha, mas vive na França. Pois é, a gente está fazendo uma palestra aqui, Manuela, sobre dor, né? E a gente estava falando sobre isso. Desculpa, né? Você fala espanhol, estou falando em português, mas no caso o câncer ele é uma doença muito ruim, muito difícil mesmo. E nós vamos orar por vocês, nós aqui da Casa, né, Espírita Maria do Sacramento, Ana de Jesus, eu também, né, na minha casa espírita também, eu vou anotar seu nome, nós vamos anotar o nome da Dona Elizabeth. Nós vamos fazer preces, tá bom? Mas assim, voltando ao raciocínio que eu estava, né? Então a gente pensa que a evolução só se dá pelo sofrimento, e não é. A gente evolui pelo amor também. A gente evolui amando, trabalhando, no caso. Tem duas formas que a gente pode evoluir, que a gente pode crescer, que a gente pode limpar as máculas da nossa alma, que a gente chega aqui, quando a gente reencarna, a gente já chega todo sujo, né? Aí a gente vai ter que se limpar. A gente pode se limpar pelas lágrimas, sofrendo, ou a gente pode limpar com o suor, né? Suor. O suor é o quê? O trabalho. Trabalho no bem, o trabalho pelo próximo, o trabalho desinteressado. Fazer o bem. Então tem essa vantagem. Trabalhar para evoluir é uma forma de amar o próximo, porque amor é movimento. Amor não é você ficar sentado assim, ficar, eu estou amando. Não. Amor é movimento, é agir, é ir ao encontro daquilo ou daquele que você ama e fazer o que você tem que fazer, segundo os preceitos de Jesus. É isso. Então, a gente tem essa coisa de achar. Porque a gente precisa evoluir. Vocês já viram lagosta? Aquele animal marinho, grande assim, né, tal. Só que ela nasce pequenininha, né? E vai crescendo. Pois é. A lagosta, ela tem um corpo gelatinoso, sabe? Quase líquido. E ela não... Assim, se ela fosse viver dessa forma, ela ia se desmanchar toda. Ela ia se desmanchar. Oi, Carlos. Boa noite, Carlos Moraes. Ela ia se desmanchar toda. Então, o que acontece? Ela criou uma casca. É um exoesqueleto. Aquela casca dela, sabe? Laranjada, dura. Dura mesmo, é muito dura. Então é isso. Só que a lagosta, ela chega um momento, quando ela está pequena, que ela vai crescendo, né? E aquela casca dela, aquele exoesqueleto, ele não cresce. Então ela vai crescendo, crescendo, aí chega uma hora, sabe o que ela faz? Ela vai, procura um lugar, um canto, se esconde e começa a sofrer. Sofrer para sair daquela casca velha, aquela casca pequena, e depois que ela sai, ela começa a formar uma nova casca, grande, do tamanho dela. Aí ela vai viver a vida dela, vai, vai, né, caçar, vai se reproduzir, aquela coisa. Só que chega um momento que ela está sofrendo, porque ficou pequeno de novo. Então ela vai, procura um canto, se esconde, e começa aquele processo de sair daquela casca velha, pequena, abandona e por fim começa a criar uma nova casca, já apropriada ao tamanho dela. Assim ela vai crescendo, cada vez que ela desenvolve, é esse ciclo. Seria muito fácil para essa lagostinha, né? O que acontece? Ela não parou de evoluir, não vai evoluir mais, aí não vai sofrer, não vai evoluir. Só que eu tenho uma notícia não muito boa para a lagosta, para você e para mim. Sabe qual que é?
A notícia é o seguinte: nós não podemos indispor da lei de progresso. A lei de Deus, lei divina, que é a lei do progresso. Nós todos estamos fadados a progredir. E progredir, às vezes, envolve dor. Não necessariamente sofrimento. Falei que para evoluir, para crescer, não precisa sofrer. E uma vez que a lei do progresso é uma lei que nós não podemos indispor, ou seja, a gente não pode abrir mão, a gente tem que progredir, a gente vai evoluir. A gente pode ficar estacionado por um tempo, mas chega um momento em que a gente não vai conseguir ficar nessa casca, igual a lagosta. A gente não vai conseguir, vai doer, a gente vai sentir uma dor, que a gente não vai aguentar mais. Fala assim, não, eu vou evoluir, porque eu não aguento mais sofrer, não aguento essa dor, não aguento dor. Aí a gente abandona aquela casca e vai criar uma nova, né? Ou seja, novos valores, novas virtudes, vai abandonar certos, né, vícios, vai começar a cultuar virtudes, e assim vai. Nós não podemos abrir mão da lei de progresso. Nós não podemos viver sem progresso. É uma lei divina, é uma lei natural e não tem como a gente negar. A lei do trabalho é a mesma coisa, nós nunca podemos abrir mão do trabalho. Quando eu falo trabalho, não é trabalho remunerado, de ir lá bater ponto, carteira assinada, serviço público, não. É trabalhar. Todo trabalho. É isso. Lei de sociedade, a gente vive em sociedade e não pode abrir mão disso. Lei de justiça, amor e caridade, é outra lei que a gente não pode viver sem. Então, dessa maneira, a gente vai progredir sempre. E por isso aparece a dor. Estamos falando da dor. Por isso aparece a dor. E falando em dor, e Jesus, hein? Pensar, hein? Que ele passou por uma dor assim que não tem cabimento, né? Quando da crucificação. Porque tudo que o Cristo fez foi curar, foi levar consolo através das palavras, foi dar uma luz de esperança em cada coração. Quando ele disse que meu reino não é deste mundo, ou seja, eu sou. Agora falou assim, tu és rei, ele falou assim, vós os dizes que sou rei, porém meu reino não é deste mundo. Então ele dava a entender que existe um outro reino para o qual os justos irão, e onde a justiça prevalecerá. Quando ele falava do reino de Deus, ainda tinha aqueles que pensavam que reino de Deus era uma nova Canaã, ou seja, uma nova terra prometida, porque eles tinham dificuldade de abstração. Então, assim como Moisés lá atrás tinha tirado os hebreus lá do Egito, lá da casa de servidão, que eram escravos no Egito antigo, então eles pensavam que Jesus iria conduzi-los a uma outra terra em que eles não tivessem o jugo do Império Romano. Eles não eram escravos de Roma, mas viviam sob as leis de Roma. Eles pagavam tributos caríssimos para o Império Romano. E eles, ao tempo todo, eram vigiados por soldados e eram espancados por qualquer coisa. Eles apanhavam, eram humilhados, qualquer coisa. Então eles queriam isso. Quando Jesus falava do reino, mas houve muitos dos que entenderam o que era o verdadeiro reino de Deus, o reino de meu Pai. Pois é. Então, Jesus, ele, como eu disse, ele fez várias curas.
muitas delas relatadas no Evangelho de João. Havia um cego chamado Bartimeu. E Bartimeu estava lá mendigando, né? Porque naquela época, para praticar a mendicância, não era qualquer um que podia praticar. Primeiro, a pessoa tinha que provar que ela tinha uma limitação. Aí, uma vez provado, o Império Romano dava uma capa para a pessoa. Então ela colocava essa capa e mendigava, porque ela não poderia trabalhar. E ela não podendo trabalhar, ela não ia morrer de fome, né? Então ela fazia essa mendicância. Era dessa maneira que acontecia as coisas. E dessa forma, ele ficou sabendo que Jesus fazia curas. E que Jesus passaria ali perto de onde ele ficava. Então, quando ele viu lá que a multidão estava se formando para ver o Cristo passar, ele foi chegando lá, foi se espremendo e tal. Aí, quando ele viu que a multidão estava já assim, agitada, né? Então ele percebeu que era por quê? Porque Jesus estava vindo e ele sentia as energias de Jesus. Aí ele começou a gritar: Jesus, Jesus, se quiseres, pode me curar, Jesus, Jesus, Jesus. E começou aí a pessoa que estava do lado dele falou assim: ei, para com isso aí, para de gritar, que coisa feia. Parece amostrado, fica aí se exibindo. E ele não estava nem aí, ele começou a gritar e tal. Aí Jesus chegou para ele, né, e mandou chamá-lo, né? Mandou chamá-lo. E ele foi. Só que quando ele foi com tanta convicção, que sabe o que ele fez? Ele abandonou a capa. O que ele tinha de mais valioso naquele momento era a capa que permitia que ele praticasse a mendicância. Só que ele viu que ele estava diante de Jesus. Ele abandonou essa capa e foi. E foi ao encontro do Cristo. Isso tem um valor simbólico tão forte. Tão forte. Por quê? Porque ele estava abandonando uma vida velha, uma vida antiga. E ele foi na fé de que ele teria uma vida nova. Chegando diante de Jesus, Jesus ainda perguntou para ele: o que queres que eu faça por ti? E ele poderia ter sido arrogante com Jesus, né? Poderia ter sido debochado, né? Poderia ter feito uma piadinha. Não, ele foi humilde. Ele falou o quê? Que eu veja, Senhor. E Jesus simplesmente só olhou para ele e falou assim: pois eu quero, né? Você está curado, vai né, e falou lá umas palavras assim, nesse sentido, né, que o Cristo sempre falava, né, tua fé te curou, alguma coisa assim, eu não me lembro direito. E ele, a partir daquele dia, ele passou a ver a luz, passou a ver as cores, passou a ver tudo. Olha só que ensinamento mais interessante esse. Se ele não tivesse abandonado a capa dele de mendicância, ele ia falar assim: mas eu preciso continuar mendicando. Quer dizer, ele ia continuar cego. Continuar cego. E foi curado. Teve visão. É um ensinamento muito bonito esse. Era uma dor que ele tinha, mas devido à fé, ao merecimento, a fazer a coisa certa, ele conseguiu curar essa dor. Jesus também uma vez estava lá, né, junto com os apóstolos, né, Pedro, e foi chamado porque uma multidão estava querendo apedrejar uma mulher. E Jesus foi até lá ver o que era isso, tal. Chegou lá, estava aquele monte de homem de todas as idades, com várias pedras nas mãos. Uma mulher jovem caída lá no chão, sentada lá, assustada, chorando. Aí um deles, que era fariseu, né? Fariseus, os hipócritas, né, da época. Oi, Solange, tudo bem? Desculpa, gente, eu não estou dando atenção para vocês, né? Will Lima, tal. Quando você acomoda, a vida sacode. É verdade, Will. Carlos Moraes, isso tinha falado. Pois é, então eu estava lá, nessa cena. Aí o fariseu chegou e falou assim: Senhor, essa mulher que está aqui foi pega em adultério.
A lei manda que ela seja dilapidada com pedra. E você, o que diz? Abri um parênteses aqui. Existia a tradição escrita da lei de Moisés, né? E existia a tradição oral, aquela que é passada de boca para ouvido. Às vezes, nessa história de, por exemplo, quem conta um conto aumenta um ponto, não tem essa coisa? Pois é. Então, muitos não sabiam ler. E essa lei era passada assim. Muitas vezes não era a pessoa lendo para o outro, era falando que estava na cabeça. De tal maneira que a lei foi sendo distorcida. Porque a lei escrita, sabe o que ela fala? Ela é tão cruel quanto a lei, né, a tradição oral. Só que a lei escrita está lá nos livros lá de Moisés, lá, o Pentateuco mosaico, que o homem e a mulher que adulteraram devem ser condenados à morte. Pronto. Só que pela tradição oral, em uma sociedade assim muito patriarcal, né, que era aquela que Jesus vivia, né, começou a distorcer a coisa para que só a mulher que sofresse, né, e o homem não. E Jesus sabia disso. Jesus sabia também que adultério acontece com duas pessoas. Uma pessoa só não adultera. Como que é possível isso? Hoje em dia, com o advento do Espiritismo, a gente sabe que a gente adultera por pensamento. Quando a gente tem um pensamento maldoso com relação a uma mulher, ou sexual com a mulher ou com um homem, a gente tem um compromisso, né, com outra pessoa, a gente já adulterou em pensamento. O Espiritismo ensina isso. A gente querendo ou não, a gente achando ridículo, a gente achando impossível, a gente achando o que quiser, mas o Espiritismo ensina isso. Certo? Carlos Moraes, nossa fé em Jesus e em Deus, né, pode levar a caminhos de evolução e libertação. Sim, perfeitamente. Pois é. Então Jesus vendo aquela cena lá, a mulher lá, caída lá, e eles perguntando isso, né, a lei manda a gente fazer isso, e você? E se Jesus chega e fala assim, é verdade, não, então, pode jogar pedra nela, pode apedrejar. Aí o que o fariseu vai falar? Assim, vai falar, Jesus, você chega e fala que veio trazer a lei o amor e o perdão, mas está mandando a gente apedrejar essa mulher, né? Ou seja, a gente não vai acreditar mais em você. E se Jesus fala que não é para apedrejar, não, parou, ninguém vai apedrejar. Aí o fariseu, o que ele ia falar? Os fariseus, né? Jesus, você não falou ali pra gente ali que eu não vim destruir a lei, nem os profetas, agora está aqui destruindo a lei? Como é que é? Você quer que a gente descumpra a lei? Olha só, gente, que saia justa foi colocado Jesus. O Will está participando aqui, né? Hoje em dia, né, muitas questões, né, que ditam ser morais são patriarcais, né, mas o Espiritismo conduz a verdadeira luz moral. Isso mesmo, Will. Pois é. Só que olha só, gente, essa saia justa que Jesus foi submetido, como que ele fez? Bom, primeiro ele se abaixou, começou a escrever. Aí um fariseu falou assim, como é que é, Jesus? Pode ser? Como é que é? Aí ele levantou e falou assim, olha, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Até hoje essa pedra não veio. Gente, olha só. Jesus era Jesus, né? Jesus andou sobre as águas. Jesus transformou a água em vinho. Pois é. Jesus poderia transformar aquelas pedras nas mãos daqueles homens em areia? Poderia. Jesus poderia, de repente, pegar assim, um manto que ele usava, assim, jogar sobre a mulher, aí tirar e falar, né, nada aqui, nada ali. Tal. Fazer a mulher desaparecer, ela
ficar invisível, ela se desmaterializar lá e materializar lá em outro país? Poderia. Ele poderia, assim, de repente, fazer uma prece e começar a vir uns raios lá do céu, e pá, aquela chuva, sabe aquela chuva bem... E todo mundo sai correndo doido, assustado? Poderia. Mas por que ele não fez? Por que Jesus não fez isso? Porque ele tinha uma lição para trazer para nós. E uma lição que até hoje levamos conosco. De não julgar o nosso próximo. De ficarmos atentos com relação a nós mesmos quando diante de uma situação ruim, uma situação criminosa, uma situação que não é exemplo. Ele quis arrebanhar todas aquelas almas e não perder nenhuma ovelha do seu rebanho. Foi por isso que ele usou da educação para ensinar. De tal maneira que os homens, os mais velhos, começaram a jogar as pedras no chão e sair, até chegar nos mais jovens, que também saíram. Por que os homens mais velhos primeiro? Porque eram os que tinham mais vida, tinham vivido mais, ou seja, tinha mais pecado. Lembro que pecado é errar o alvo, tá? Pecado é isso. Pecado é um termo dos arqueiros. Então, quando ele errava o alvo, ele estava treinando, né, tiro e flecha. Quando ele errava o alvo, ele tinha pecado, ou seja, tinha cometido um pecado, errou a direção. Então, esses homens mais velhos foram saindo até chegar nos mais jovens, que viram também que eles tinham também algum pecado. E Jesus lá abaixado, lá escrevendo. Aí de repente ele levantou a cadentina e soltava a mulher. A mulher olhando para ele assim, com um olho desse tamanho. Assim. E ele olhou, mulher, cadê aqueles que te acusam? Ela, Senhor, todos se foram. Ele, eu também não te acuso. Aí ele falou para ela, olha só, ele não passou pano. Vá e não peques mais. Ou seja, não perca o alvo, né, de novo. Pronto. Era uma dor que existia naquela sociedade, uma dor que, por incrível que pareça, vinha dos homens, porque acreditavam numa lei distorcida pela tradição oral, sendo que a lei escrita fala outra coisa. Mas Jesus, como ele veio trazer também, ele veio complementar a lei, ele não veio só não destruir a lei dos profetas, mas sim complementar, você dá um complemento, é trazer a lei de amor e perdão. E foi isso. E também, quando a gente fala sobre dor, e falando sobre dor, a gente fala sobre o Cristo Consolador, tem aquela passagem do bom samaritano também. Será que vai dar tempo? Vai. O bom samaritano. A gente conhece aquela passagem, né, tal, que viu um sacerdote, depois viu um levita, aí estava um corpo lá caído no chão, aí até que viu um samaritano. Só que isso aí tem um pouquinho mais, viu, lá para trás. Jesus estava, né, com os apóstolos em um lugar lá mais ao norte ali da Galileia, ia até as festas lá em Jerusalém, aquela coisa toda. E assim, geralmente eles viajavam lá pelo Rio Jordão, né, pelas margens, né, passando pela sombra, né, tendo água. Então eles andavam ali quando eles iam fazer a viagem caminhando. Só que Jesus, né, falou, pediu para uns ir na frente, né, para sentir como é que estava o clima lá, né. Aí eles foram, né, passaram por um lugar lá que era a Samaria, onde ficavam os samaritanos, que eram pessoas que os hebreus não gostavam deles, e nem eles também se davam muito com os hebreus. Isso era
era histórica essa, vamos dizer assim, esse desentendimento, tanto é que os samaritanos eles tinham um templo deles, eles não se misturavam com os hebreus. Aí foi, né, Pedro na frente com outros, foram assim para ver se conseguiam um lugar para que eles ficassem, né? Porque Jesus falou que queria passar pela Samaria. Só que Pedro voltou falando assim, olha, ninguém lá aceitou dar abrigo para nós, Jesus. Então acho melhor a gente ir pelo Rio Jordão mesmo. Jesus falou assim, não, nós vamos pela Samaria, vamos passar pela Samaria. Ele falou assim, mas Jesus, lá ninguém quer, a gente podia até fazer descer um raio no céu e queimar todo mundo lá na Samaria, porque eles não estão dando, não querem dar guarida para nós. E na época lá de Jesus, em que tinha os viajantes a pé, era uma questão moral, dar pouso para eles, sabe, abrigo. Era uma questão moral. E os samaritanos não queriam, porque era hebreu, não vou hospedar o hebreu na minha casa. Aí tudo bem. Aí eles foram andando pela Samaria, seguindo Jesus, tal, aí não dormia, né, direito, né, não tinha água, não tinha sombra, era no sol, aquela coisa toda. E até que Jesus chegou em Jerusalém, né? Daquele jeito, cansado, suado, assim, sabe? Todo catinho, sabe? A gente fica, né, todo melado, todo, sabe, assim, pé doendo, o corpo doendo de tanto andar, aquele sol na cabeça, sede, fome, todo tipo de necessidade, né? Mas Jesus é Jesus, né? E estavam lá os apóstolos. Aí um doutor da lei chegou para ele. Aí, o que a gente espera, né? Quando uma pessoa vê assim, alguém assim, chega e fala assim, não, vamos ali que eu quero te hospedar na minha casa para você tomar um banho, para você se descansar, comer alguma coisa, beber. Aí depois eu vou conversar com você. Mas ele não. Ele já chegou e já foi conversando logo. Né, ele foi e falou, né, Senhor, você, né, Jesus, né, que diz que é tal, qual é o maior mandamento que existe, tal. Aí Jesus foi e falou, né, que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E foi saindo. Aí o cara chamou, cutucou, ele falou, não, peraí, volta aqui, Jesus, mas outra coisa que eu não entendi. Aí Jesus, cansado, daquele jeito, sabe, cansado que eu falei da viagem, olhou para ele pacientemente e falou assim, mas Jesus, quem é meu próximo? Olha só que legal, né? Quem é meu próximo? Aí foi a hora, oi Cleusa, tudo bem? Obrigado, viu, pela presença. Aí Jesus olhou para ele bem assim e falou, olha, vinha um sacerdote, um homem de negócios, quer dizer, que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é Jerusalém. Jerusalém quer dizer cidade de Deus. Ficava num lugar alto. Jericó era uma cidade que ficava num lugar mais baixo, porque era uma cidade portuária, perto do rio. Lugar onde se faz negócios, onde chegam embarcações para fazer comércio, aquela coisa toda. Então esse homem estava descendo e ele foi pego por ladrões e salteadores, que o roubaram, o espancaram e o deixaram cheio de feridas. Lá, semi-morto. Aí vinha o sacerdote, viu, né, que era um corpo, né, não podia mexer, não podia dar assistência. Não é porque ele era ruim ou mal, é porque ele tinha feito todo um ritual para trabalhar no templo de Jerusalém. Porque estava tendo aquelas festas lá. Então, assim, ele passa uma semana inteira se purificando com rituais para poder atuar lá. Se ele toca em alguma coisa morto, o que tem sangue, aí ele perde a pureza. Então ele não podia. Aí depois veio um levita, que era assim também como se fosse um auxiliar do sacerdote, que é da mesma forma também. Ele fica uma semana fazendo rituais de purificação para poder estar lá. Também não podia, né? Tocar naquele corpo lá. Aí deu a volta e lembrando que eles não eram pessoas ruins, é porque eles estavam com a missão. Mas é aquela história, né? Para eles era muito mais importante cumprir essa missão, esse ritual, do que dar assistência para uma pessoa que estava morrendo. Hoje em dia isso é impensável, né? Pelo menos eu quero acreditar que isso é impensável hoje em dia. Só que aí veio um samaritano e viu aquele corpo lá. Aí ele foi, pegou óleo, azeite, umas coisas que ele tinha lá para ferimentos, passou lá, fez ataduras,
Pegou aquele corpo semi-morto, colocou na sua montaria, levou até uma hospedaria, deixou ele lá, se recuperando. Falou para o hospedeiro, olha, eu vou até lá, né, Jericó, e quando eu voltar, se ele tiver gastado a mais do que eu estou te dando aqui agora, eu vou te restituir o que ele gastou a mais. Ou seja, ele pagou a diária para o cara e falou assim, se ele gastar mais na volta, eu te restituo. Aí Jesus olhou para ele e perguntou para aquele moço, e aí, quem você acha que é o próximo? Um doutor da lei, hebreu, e Jesus falando de samaritano para ele. Gente, o homem não teve nem coragem de falar que foi o samaritano, usar a palavra samaritano, ele não teve coragem. Ele foi e falou, o próximo é aquele que lhe deu assistência, né, alguma coisa assim. Aí Jesus falou assim, pois vá e faça o mesmo. Saiu. Pedro estava assim, estava querendo, sabe, avestruz, quando coloca a cabeça debaixo da terra. Já viu aquele desenho animado? De tanta vergonha, tanto não sei o quê? Pois é. Porque ele tinha falado assim, vamos fazer cair raios e queimar lá os samaritanos. E Jesus exaltou o samaritano. Assim, vocês que são de São Paulo, é como se fosse assim, ó. Tinha lá um palmeirense lá caído lá, machucado e tal, aí passaram duas pessoas, não deram notícia, aí veio um corintiano. Aí veio o corintiano e ajudou, e todo mundo ali falando mal de corintiano. Mas podia ser o contrário também, podia ser o corintiano caído lá machucado, o palmeirense veio, ajuda, né, tal. Aí chega lá, Jesus fala assim, pois é, quem é o próximo dele lá? Aí o outro lá, que era, né, corintiano também, né, aliás, né, nem conseguia falar, né, que foi o palmeirense, não, aquele que teve piedade, sabe? É só pra gente entender um pouco essa brincadeirinha que eu fiz de time de futebol aí, só pra entender como é que é a coisa. Então, a gente vê que essa dor existe, né, nessas pessoas, né, a dor de sofrer uma violência, de ficar... E Jesus estava dando essa consolação. Com esse ensinamento, ele fez com que também certas dores que às vezes a pessoa tem e não sabe que tinha, foi curado. E de tal maneira que, uma vez, olha só, Divaldo Franco conta essa história. Uma vez uma mulher que tinha perdido sua filha, né, a Bebete e tal, ela foi sequestrada por uma mulher e foi morta, encontraram o corpo, tudo. E essa mulher estava inconsolável, até que ela ficou sabendo que tinha, né, um médium lá em Uberaba que poderia ajudar. E essa mulher já não conseguia mais se caber de dor, né, por ter perdido uma filha, tal, e lá do Rio Grande do Sul, né. Ela fretou um avião, foi lá para Minas Gerais, chegou lá em Uberaba, no dia que ia ter atendimento lá na Casa da Prece, né, em que Chico Xavier atendia. Quando ela chegou lá, estava lá uma fila, já tinha distribuído as senhas e pronto. E era só na semana seguinte, na outra semana. Aí essa mulher olhou lá, falou, mulher bem vestida, né, toda bonita, rica. Ela pegou na época assim todo o dinheiro que ela tinha, né, muito dinheiro mesmo assim que ela tinha levado, e falou assim, olha, eu tô com esse dinheiro aqui, ó. Eu compro a senha de vocês. Quem quiser me vender, eu dou todo o meu dinheiro aqui agora por essa senha. Eu dou todo o meu dinheiro por essa senha. Aí a mulher que estava lá na frente, a primeira, foi levantou e falou assim, minha senhora, aqui a gente não mede as coisas por valor financeiro. Aqui a gente mede pelo sofrimento. Conta a sua história para nós, que se a gente entender que o seu sofrimento é maior que o nosso, maior que o meu, no caso, né, ela falando maior que o meu, eu te dou minha senha. Ela é? Pois eu vou te falar. Mês passado, minha filha foi sequestrada, minha filha de 5 anos de idade, foi morta, foi achada num terreno baldio, num lixão lá da minha cidade. Quem matou foi a amante do meu marido, ela que sequestrou minha filha e matou. Eu não consigo mais me caber de dor, eu já não tenho mais lágrimas para chorar, eu já não sei mais o que eu faço, eu estou à beira da loucura. Eu preciso ter notícia da minha filha. Aí a mulher falou assim, pois bem, eu perdi meu filho há 20 anos atrás, acidente de motocicleta, ele se envolveu no acidente, morreu, e já faz muito tempo que ele não se comunica comigo pela psicografia do Chico Xavier. Então, tá aqui. Gente, quando essa mulher pegou a senha número 1, ela não acreditou, ela deixou o dinheiro cair no chão.
Ela não acreditou. Ela que era rica, sabe, tudo ela conseguia com dinheiro, tudo ela conseguia com dinheiro. Ela estava conseguindo uma coisa que não era com dinheiro. Ela ficou assim, embasbacada. Aí pronto, aí foi aquele chororô, se abraçaram e tal. E foi. Aí esperou, deu horário, chamou e tal. Aí começou, né, a palestra, o Chico lá psicografando. Aí veio a primeira mensagem. Adivinha de quem que era a primeira mensagem? Adivinha? Era de um jovem que tinha sofrido acidente de motocicleta há 20 anos atrás. E na mensagem ele escrevia assim: mamãe, estou muito feliz pela sua atitude, porque eu não ia dar comunicação para a senhora hoje de novo, não estava selecionado. Mas, devido ao seu ato de caridade, de amor ao próximo, eu estou aqui sendo o primeiro a comunicar com a senhora, falar que eu estou muito feliz e que aqui está uma chuva de bênçãos caindo no coração da senhora nesse momento. Não sei o que, continue na caridade, tal. Gente, mas foi uma coisa assim. Aí sim, a segunda mensagem foi a Bebete, a menininha que tinha morrido. Ela explicou para ela: mãe, eu estou aqui no céu, falando desse jeito, né? Eu cheguei aqui, estava num quarto muito bonito, encontrei a vovó está aqui comigo, ela manda lembranças para a senhora. E o que aconteceu foi o seguinte: eu estava na escola, chegou uma mulher, e essa mulher abriu os braços para mim, eu fui e abracei ela, ela me deu um bombom, eu comi o bombom e dormi. Eu não sei o que aconteceu. Então, tudo que ela fez lá com o meu corpo, eu não sei de nada, porque eu dormi, eu desmaiei. Eu acordei aqui, no mundo espiritual, com a vovó. A vovó me explicou, eu chorei. Aí agora estou aqui me comunicando com a senhora. Eu gostaria de dizer, mãe, que, além de mim, tem os meus 3 irmãos. Então, cuida dos meus irmãos. E eu sei que papai errou. Perdoa o papai. Cuida do papai também, mamãe. Aí pronto. A vida dessa mulher se transformou. Essa mulher rica, toda não sei o que, tal, né? Acostumada, né, a comprar tudo, a pagar tudo. A vida dela se transformou. Aí ela passou a ser espírita, começou a estudar a doutrina, começou a entender mais ainda as coisas e evoluiu. E assim foi. Pois é, pessoal, essa aqui foi a nossa palestra sobre a dor e eu quero falar um poema de Alta de Souza, chamado Páginas de Fé. Esse poema, ele diz o seguinte: alma cansada e triste, alma sincera, se a dor por noite em lágrimas te alcança, acende em prece o lume da esperança, onde o grilhão da mágoa te encarcera. Ante a sombra que assalta esfera a esfera, se surgir a ofensa por sinistra lança, nas tormentas do mal que investe e avança, perdoa, silencia, ajuda, espera. Esquecida na cela da amargura, não te revoltes contra a senda escura. Ergue-te e serve, embora torturada. Luta, chora, padece, mas confia. Das trevas nasce a bênção de um outro dia, na promessa de nova madrugada. Eu agradeço muito a oportunidade de mais uma vez estar aqui na Casa Espírita Maria do Sacramento Ana de Jesus, né, o convite da Val e do Will. Muito obrigado mesmo por essa parceria em que nós só queremos divulgar a doutrina espírita, tá bom? Então fiquem com Deus e muito obrigado. Eu vou me despedindo aqui de todos. Até uma próxima oportunidade. Tchau.